Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Vinícius, eu sou graduado e pós-graduado em Engenharia e hoje trataremos aí sobre a NR34, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, reparação e desmonte naval. Para quem ainda não sabe ou desconhece, NR é uma sigla de norma regulamentadora e essas normas elas consistem basicamente em obrigações, direitos e deveres que devem ser cumpridos tanto pelos empregados quanto pelos empregadores, com o objetivo de garantir um ambiente de trabalho mais seguro, mais sadio e prevenir a ocorrência de doenças que possam vir a acontecer, né, como consequências de atividades desempenhadas por esses trabalhadores e prevenir também acidentes de trabalho que também possam vir a acontecer durante a execução dessas atividades. Então, como é o de praxe aí, né, das normas regulamentadoras, o primeiro item dessa norma é o item objetivo e campo de aplicação. Então, essa norma ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de trabalho nas atividades da indústria de construção, reparação e desmonte naval. Consideram-se atividades da indústria da construção e reparação naval todas aquelas desenvolvidas no âmbito das instalações empregadas para este fim ou nas próprias embarcações e estruturas, tais como navios, barcos, lanchas, plataformas fixas ou flutuantes, dentre outros. Trouxe aqui alguns exemplos, né? A última imagem aí ficou mais evidente, né? O que parece ser uma reparação ou um desmonte naval feito na própria estrutura. O segundo item da norma, também de praxe, fala sobre as responsabilidades, né? Então cabe ao empregador garantir a efetiva implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma, devendo, letra A, designar formalmente um responsável pela implementação dessa norma. Pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, pode ser um fiscal. Letra B, garantir a adoção das medidas de proteção definidas nesta norma antes do início de qualquer trabalho. Letra C, assegurar que os trabalhos sejam imediatamente interrompidos quando houver mudança nas condições ambientais que os tornem potencialmente perigosos à integridade física e psíquica dos trabalhadores, por exemplo, uma ventania ou uma tempestade, né? Letra D, providenciar a realização da análise preliminar de risco, a PR, e, quando for o caso, quando for aplicável, a emissão da permissão de trabalho PT. Então vamos lá. Análise preliminar de risco, ou APR, consiste basicamente numa ferramenta que é utilizada pelas empresas, né, obrigatoriamente, e que visa identificar e mensurar, né, os riscos que certo ambiente de trabalho apresenta para os colaboradores. Deste modo, essa ferramenta ela funciona como uma medida preventiva, ou seja, ela prioriza a antecipação dos riscos, né? E todas as normas regulamentadoras prezam muito, né, por esse antecipar determinado risco. Um exemplo prático aí, né, ruídos excessivos, condições térmicas elevadas. Então, esse APR ele vem antecipando esse risco potencial ao trabalhador. Já a permissão de trabalho, ou PT, né, conforme o seu nome, aí, ela permite o trabalho em áreas de risco por determinado tempo, por isso, quando aplicável. Então, quando existir essa área de risco, quando aplicável, é obrigatório que se faça a emissão dessa permissão de trabalho. Com isso, a empresa acaba se certificando que somente os trabalhadores necessários no desempenho daquela atividade adentrem de fato aí, na área de risco. Isso, é claro que acaba evitando o acesso de pessoas estranhas, de pessoas indevidas,
de algum trabalhador despercebido, enfim. Continuando, cabe ao empregador, letra E, realizar antes do início das atividades operacionais o diálogo diário de segurança ou DDS, contemplando as atividades que serão desenvolvidas, o processo de trabalho, os riscos e as medidas de proteção, consignando o tema tratado em um documento rubricado pelos participantes e arquivado juntamente com a lista de presença. Letra F. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas acerca dos riscos das atividades e as medidas de controle que serão e devem ser adotadas. E, por fim, letra G. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nessa norma pelas empresas contratadas. O empregador ele deve proporcionar condições para que os trabalhadores possam colaborar com a implementação das medidas previstas nessa norma, bem como interromper imediatamente o trabalho com informação a seu superior hierárquico, conforme previsto na linha C. Lembrando aí que a linha C trata aí da APR e da PT, que já foi explicada. O terceiro item dessa norma trata da capacitação e do treinamento desses profissionais. Então, é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico para a sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. É considerado trabalhador capacitado aquele que recebe capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Então, ela tratou três tipos de profissionais, três tipos de trabalhadores: o qualificado, o legalmente habilitado e o capacitado. O treinamento admissional, ele deve ter carga horária mínima de 6 horas, constando de informações sobre os riscos inerentes à atividade que será desempenhada, as condições e meio ambiente de trabalho, os equipamentos de proteção coletiva, o uso adequado de equipamento de proteção individual. O treinamento periódico ele deve ter carga horária mínima de 4 horas e ser realizado anualmente ou quando do retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. A capacitação deve ser realizada durante o horário normal de trabalho, isso é muito importante. O trabalhador deve receber o material didático utilizado na capacitação. E, por fim, o trabalhador deve receber o material didático utilizado na capacitação. Próximo item, o item documentação. Toda documentação prevista nessa norma deve permanecer no estabelecimento à disposição da Auditoria Fiscal do Trabalho, dos representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e também dos representantes das entidades sindicais representativas da categoria, sendo arquivada por um período mínimo de 5 anos. Então, durante 5 anos, essa documentação deve ser arquivada e deve permanecer no estabelecimento à disposição desses auditores fiscais, da CIPA e das entidades sindicais. Consiste a permissão de trabalho em documento escrito que contém um conjunto de medidas de controle necessárias para que o trabalho seja desenvolvido de forma segura, além de medidas emergenciais e resgate, e deve, letra A, ser emitida em 3 vias para a fixação no local de trabalho, entrega à chefia imediata dos trabalhadores que realizarão o trabalho e arquivo de forma a ser facilmente localizada. Letra B.
conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos e, quando aplicável, as disposições estabelecidas na APR. Continuando, letra C, ser assinada pelos integrantes da equipe de trabalho, chefia imediata e profissional de segurança e saúde no trabalho ou inexistência desse pelo responsável pelo cumprimento dessa norma. E por último, letra D, ter validade limitada a duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação das situações em que não ocorrerem mudanças nessas condições estabelecidas ou na equipe do trabalho. Item 3, a análise preliminar de risco APR consiste na avaliação inicial dos riscos. Gente, lembrando que eu já expliquei, um pouco por cima, mas já expliquei tanto sobre a APR quanto o PT, tá? Mas vamos seguir aí o que a norma NR34 diz e vamos continuar com o conteúdo. Então, continuando, efetuado por equipe técnica multidisciplinar e coordenada por profissional de segurança e saúde no trabalho ou, na inexistência desse, o responsável pelo cumprimento dessa norma, devendo ser assinada por todos os participantes. Trabalho a quente. Para fins dessa norma, considera-se trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelhas ou chama. Bom, as medidas de proteção, elas contemplam as de ordem geral e as de ordem específica, que serão tratadas adiante, aplicáveis respectivamente a todas as atividades inerentes ao trabalho a quente e aos trabalhos em áreas não previamente destinadas a esse fim. Então, medidas de ordem gerais. Nos locais onde se realizam trabalhos a quente, devem ser efetuada a inspeção preliminar, de modo a assegurar que, letra A, o local de trabalho e áreas adjacentes estejam limpos, secos e isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes. Letra B, a área somente seja liberada após a constatação da ausência de atividades incompatíveis com o trabalho a quente. Letra C, o trabalho a quente seja executado por trabalhador capacitado, conforme o item 4 do anexo 1, que será tratado aí mais adiante, no fim desses vídeos aulas. Cabe aos empregadores tomar as seguintes medidas de proteção contra incêndio nos locais onde se realizem trabalhos a quente. Letra A, providenciar a eliminação ou manter sob controle possíveis riscos de incêndios. Letra B, instalar proteção física adequada contra fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis inflamáveis, bem como interferir em atividades paralelas ou na circulação de pessoas. Letra C, manter desimpedido e próximo à área de trabalho sistema de combate a incêndio, especificado conforme tipo e quantidade de inflamáveis e ou combustíveis presentes. Letra D, inspecionar o local e as áreas adjacentes ao término do trabalho a fim de evitar princípios de incêndio. Bom, para o controle de fumos, ainda dentro de medidas de ordem geral, trabalho a quente, para o controle de fumos e contaminantes decorrentes dos trabalhos a quente, devem ser implementadas as seguintes medidas. Letra A, limpar adequadamente a superfície e remover os produtos de limpeza utilizados antes de realizar qualquer operação. Letra B, providenciar renovação de ar a fim de eliminar gases, vapores e fumos empregados e ou gerados durante os trabalhos a quente. Sempre que ocorre
Sempre que ocorrer alguma mudança nas condições ambientais estabelecidas, as atividades elas devem ser interrompidas, avaliando-se essas condições ambientais e adotando-se as medidas necessárias para adequar a renovação de ar. Quando a composição do revestimento da peça ou dos gases liberados no processo de solda ou aquecimento não for conhecida, deve ser utilizado o equipamento autônomo de proteção respiratória ou proteção respiratória de adução por linha de ar comprimido, de acordo com o previsto no Programa de Proteção Respiratória PPR. Nos trabalhos a quente que utilizem gases, devem ser adotadas as seguintes medidas. Letra A. Utilizar somente gases adequados à aplicação de acordo com as informações do fabricante. Muito importante estar sempre a par dessas informações. Letra B. Seguir as determinações indicadas na ficha de informação de segurança de produtos químicos. E letra C. Usar reguladores de pressão calibrados em conformidade com o gás que está sendo empregado naquela determinada atividade. É proibida a instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. No caso de equipamentos de oxiacetileno, deve ser utilizado um dispositivo contra retrocesso de chama nas alimentações da mangueira e do maçarico. Nos trabalhos a quente que utilizem gases, devem ser adotadas as seguintes medidas. A inspeção antes do início do trabalho, de modo a assegurar a ausência de vazamento e o seu perfeito estado de funcionamento. Letra B. A manutenção com a periodicidade estabelecida no procedimento da empresa, conforme especificações técnicas do fabricante/fornecedor. Somente é permitido emendar mangueiras por meio de uso de conector em conformidade com as especificações técnicas do fornecedor fabricante. Os cilindros de gás devem ser, letra A, mantidos em posição vertical, fixados e distantes de chamas, fontes de centelhamento, calor ou de produtos inflamáveis. Letra B, instalados de forma a não se tornar parte de circuito elétrico, mesmo que acidentalmente. Letra C. Transportados na posição vertical com capacete rosqueado por meio de equipamentos apropriados, devidamente fixados, evitando-se colisões. E letra D. Quando inoperantes e ou vazios, mantidos com as válvulas fechadas e guardados com o protetor de válvula, capacete rosqueado. É proibido a instalação de cilindros de gás em ambientes confinados, é claro. Sempre que o serviço for interrompido, devem ser fechadas as válvulas dos cilindros, dos maçaricos e dos distribuidores de gases. Ao término do serviço, as mangueiras de alimentação devem ser desconectadas. Os equipamentos inoperantes e as mangueiras de gás devem ser mantidos fora dos espaços confinados. Agora, sobre os equipamentos elétricos e seus acessórios, eles devem ser aterrados a um ponto seguro de aterramento e instalados de acordo com as instruções do fabricante. Eles devem ser utilizados cabos elétricos de bitola adequados às aplicações previstas e com a isolação em perfeito estado. No caso de equipamento de oxiacetileno, deve ser utilizado dispositivo contra retrocesso de chama nas alimentações da mangueira e do maçarico. Deve ser assegurado que a conexão elétrica esteja bem ajustada, limpa e seca. E agora sobre as medidas específicas relacionadas ao trabalho a quente. Elas devem ser empregadas técnicas de APR para, letra A, determinar as medidas de controle, definir o raio de abrangência. Letra C, sinalizar e isolar a área. Letra D, avaliar a necessidade de vigilância especial contra incêndio, observador e de sistema de alarme e, por fim, outras providências sempre que necessário, é claro. Antes do início
desses trabalhos a quente. O local deve ser inspecionado e o resultado das inspeções ser registrado na permissão do trabalho. As aberturas e canaletas elas devem ser fechadas ou protegidas para evitar projeção de fagulhas, combustão ou interferência em outras atividades. Quando definido na PR, o observador ele deve permanecer no local em contato permanente com a frente de trabalho até a conclusão desse serviço. E por fim, o observador deve receber treinamento ministrado por trabalhador capacitado em prevenção e combate a incêndio, com conteúdo programático e carga horária mínima, conforme o item 1 do anexo 1 dessa norma, que trata da carga horária e do conteúdo ministrado para esses treinamentos de capacitação a esses trabalhadores. A gente vai apresentar isso mais no final do curso. Então, a partir do próximo vídeo, daremos continuidade ao conteúdo programático da NR34 a partir do item metodologia. Até logo!